E vamos passar ao nosso irmão Alberto. Desde já um abraço ao nosso irmão Alberto, um abraço também ao Benjamin, e peço também as orações pelo nosso irmão Benjamin, que está no Brasil, e que ele tem estado a acompanhar os estudos, e as lutas também são grandes lá. Ele também tem pedido as nossas orações, porque ele tem um desejo e também tem orado, e eles têm tido um trabalho com alguns casais, que o Senhor também o possa ajudar e orientar, e desde já um abraço para eles e para o nosso irmão Alberto em especial também, um abraço forte. Vamos então ao início do estudo, e eu vou ler então a palavra do Senhor, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ficamos por aqui na palavra do Senhor. Vamos dar então início e vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse encontro, esse estudo bíblico. Agradeço a consideração e o respeito dos irmãos por receber o meu contributo, meu pensamento, meu breve pensamento. Colossenses capítulo 1, no verso 16, lemos assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Esta primeira frase vamos analisar de uma maneira mais analítica, palavra por palavras. Esse porquê nele é usado para dar o motivo, a razão e explicar o título de Cristo, mencionado no versículo acima, como o primogênito entre toda a criação. Ele é o agente na obra criadora, e não somente superior ou tendo a primazia sobre toda a criação, mas o agente, e isso é importante destacar. No último estudo, destacamos a palavra unigênito, e alguém pode ficar com dúvida. Vamos ver. Primogênito, começando então, prototokos, quer dizer, nem sempre no sentido daquele que nasceu primeiro, mas como já vimos e estudamos exaustivamente, é a palavra que indica a supremacia, a superioridade, a prioridade de Cristo Jesus nesta passagem. Agora, monogênesis é a palavra de onde vem unigênito. Tem algumas definições que precisamos frisar bem. Ser único do seu tipo dentro de um relacionamento. Único do seu tipo dentro de um relacionamento. Este é o caso específico em Hebreus 11, lá no verso 17, onde diz que Isaac era o unigênito de Abraão. Sabemos que Abraão teve outros filhos, mas dentro daquele relacionamento específico da aliança, o filho da aliança, Isaac recebe o título de unigênito.
Veja que o contexto sempre define o sentido da palavra. No fim das contas, nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e esta forma de nós chamarmos, de fazermos essa nomenclatura, é para destacar o relacionamento entre as pessoas da divindade dentro da Trindade. Os termos humanos utilizados nos ajudam, então, a considerar, a compreender o relacionamento entre as partes. Agora, muito cuidado e atenção aqui. Se esta analogia se desmoronar, se ela for longe demais no sentido radical e literal da palavra, podemos incorrer no erro das Testemunhas de Jeová e outras seitas que dizem e pregam que Jesus ele era mais um criador ou o primeiro ser criado antes mesmo do universo ou da criação. Este é o erro. Estas palavras primogênito e principalmente unigênito são destacadas para mostrar o relacionamento. João, o apóstolo João, é o único que usa esta palavra unigênito para destacar a natureza divina de Jesus. 100% homem, 100% Deus. Homem sem pecado, como diz a Bíblia. E aqui Paulo, em sua carta aos Colossenses, destaca a primogenitura, a supremacia de Cristo Jesus. Mas por que Paulo faz isto? Porque ele está combatendo uma seita herética, um pensamento que até hoje assusta e se infiltra dentro das igrejas, gnosticismo, que prega e ensina que Jesus é uma emanação, um espírito criado por Deus. E Paulo, nestas passagens de 15 até 20 e 21, de Colossenses capítulo 1, vai mostrar exatamente que Cristo tem a primogenitura, a prioridade sobre todas as coisas. Voltando então, neste trecho que estamos estudando. Veja que o apóstolo Paulo, do verso 16 até o verso 20, ele destaca por 6 vezes a palavra todas as coisas ou tudo. Isso dando importância ao que ele quer dizer e ensinar. Nele, o poder criador, a supremacia de Cristo. Ele é a causa da criação, da unidade e principalmente da harmonia entre todas as coisas criadas. Nele foram criadas. O tempo verbal desta palavra criadas, kitsos, está definindo historicamente como a criação foi estabelecida e criada, de maneira plena e completa. Não há aqui espaço para interpretar ou insinuar evolução. Cristo aqui, então, ele é a criação, o motivo da criação e principalmente um ato histórico definido. João, capítulo 1, lá no verso 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, João e Paulo aqui estão em concordância. Por ele, não somente como um instrumento passivo na criação, mas este por ele, que nós vamos encontrar no final do verso 16, mostra e evidencia ele como agente divino cooperador na criação. Ele é o fator que conserva toda a criação. É o seu poder mediador que sustenta todas as coisas. Portanto, podemos entender e compreender Jesus muito além do ato da cruz do Calvário. Ele como criador, sustentador, organizador de toda a criação. E por fim, para ele, destacamos o alvo da criação. É Cristo. Toda a criação feita por ele, para ele. Ele é o alvo de toda a criação. Ele é o propósito, o princípio e o fim de todas as coisas, conforme Apocalipse 22:13. Cristo é o alvo de todas as coisas, principalmente da tua vida. Você já pensou nisso? Todas as coisas são para Ele, até a tua vida. Que Deus nos abençoe.
Depois de nós termos ouvido esta intervenção inicial do nosso irmão Alberto, eu gostava de retomar o pensamento no versículo 16, onde nós nos encontramos. Eu vou ler de novo o versículo 16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E eu gostava de começar exatamente por onde ele também começou, há pouco, a palavra porque. Depois de nós termos visto aqui que ele é o mais elevado, no versículo 15, através da palavra primogênito, ele é o supremo. Depois de nós termos visto que ele é supremo e é o mais elevado, o apóstolo agora diz porquê. Porquê que ele é o mais elevado e porquê que ele é o supremo? Porquê que ele tem esta distinção? Porquê que ele tem este título de primogênito, que é um título de exaltação e de supremacia? Ele tem esse título porque ele é criador. Porque ele é o criador. Porque ele é Deus. E por isso, por Deus que é, ele tem esse título de primogênito. Portanto, eu gostava de, em primeiro lugar, chamar a vossa atenção para isto. Outra coisa muito importante que nós temos aqui no versículo 16 é nós lermos aqui porque nele foram criadas todas as coisas. Reparem que aqui nós lemos que foram criadas nele. Na parte final do versículo 16 nós lemos que foram criadas por ele. E há aqui uma distinção entre ser criado nele ou ser criado por ele. Em primeiro lugar, ele é o Criador. Tudo foi criado por ele, como lemos na parte final do versículo 16, mas quando aqui no versículo 16, na parte inicial, nós lemos que as coisas foram criadas nele, isto significa que ele não precisou de qualquer recurso fora dele. Ele foi autossuficiente. Ele não precisou de ajudas, ele não precisou de cooperação, ele não precisou de alguém que o pudesse ajudar a realizar aquilo que ele realizou. Ele é absoluto, autónomo e não precisou de qualquer tipo de assistência, fosse de quem fosse. Isto é muito importante. Nós vemos que isto aconteceu na obra da criação e isto também aconteceu na obra da redenção. Na obra da redenção ele não precisou da ajuda de ninguém. Ele fez a obra sozinho. Ele foi autónomo. Ele foi autossuficiente. Mas na obra da criação ele também foi autónomo e também foi autossuficiente. E por isso nós lemos aqui no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas. E isto revela este pensamento que para mim me parece muito importante. Também há aqui um pensamento, mas isso é um pensamento pessoal, que eu às vezes interrogo-me e penso cá com os meus botões, que é quando a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas. Sabem que o nosso Deus é muito grande. Isto é um pensamento que eu penso que vale o que vale, e se calhar não vale muito, mas é um pensamento que me tem vindo muitas vezes à cabeça e que esta passagem particularmente me leva a pensar nele. O nosso Deus é grandiosíssimo. Muito grande. Quando a Bíblia diz, pode também querer dizer isso, que tudo foi criado nele, porque nele foram criadas todas as coisas, significa que todo o universo está nele. Quer dizer, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele está para além do universo. Ou seja, vocês estão a ver o universo não tem fim aos nossos olhos. O universo aos nossos olhos é infinito. Por muitas galáxias que nós possamos descobrir com os telescópios, etc. Há outras galáxias que os telescópios não alcançam e que novos telescópios voltam a descobrir outras mais. O universo é enorme. E eu estou convencido, isto é o meu pensamento pessoal, que Deus está para além de tudo isto. Ou seja, Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que tudo o que existe está nele. E por isso nós apontarmos para ali, ou para ali, ou para ali, ou para ali, para qualquer lado que a gente aponte, estamos a apontar para ele. Porque tudo está nele. Ele está para além de tudo. Ele está para além de tudo. Muitas vezes eu tenho chamado a atenção para o facto de que a Bíblia fala, por exemplo, quando fala do céu, a Bíblia fala do primeiro céu, que é o espaço atmosférico. A Bíblia fala do segundo céu, que é o espaço sideral. E depois a Bíblia fala do terceiro céu, que é a presença imediata de Deus, que está para além do universo, que é o espaço sideral.
E muitas vezes nós também temos dito que céu é uma pessoa, mais do que um lugar é uma pessoa. E quando nós dizemos que o céu está para além do universo, nós estamos a dizer que essa pessoa está para além do universo. O céu e a pessoa de Deus fundem-se uma na outra. Eu não sei explicar como, também se eu pudesse explicar eu seria Deus e não sou. Mas é a ideia que eu tenho. Quando nós lemos no versículo 16, versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. É impressionante como tudo foi criado por ele. Portanto, quando aqui a Bíblia fala na sua autonomia, no facto de que ele não precisou de assistência, tudo foi criado nele, isto quer dizer que ele foi o pensador, ele foi o arquiteto e ele foi o executor. Ele foi tudo acerca da criação. Ele pensou, ele arquitetou, ele executou, ele criou. E outra coisa, e ele foi o beneficiário da obra realizada. Como vocês sabem, muitas vezes na realização de qualquer coisa, ou de um edifício, e pegando no exemplo de um edifício, o arquiteto, há alguém que pensa o edifício. O arquiteto arquiteta o edifício. O construtor constrói o edifício. E depois vem o habitante usufruir do edifício. Nós vemos tudo isto em Deus. Deus é tudo isto. Deus pensa, Deus arquiteta, Deus executa e Deus usufrui. Que é um pensamento notável que me parece que está visto aqui nesta passagem. Outra coisa muito importante no versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas. Há aqui uma coisa muito importante. Todas as coisas foram criadas. As coisas não foram evoluídas. Evolução está errado. A teoria da evolução é uma mera teoria humana que não tem fundamento qualquer bíblico. Tudo foi criado. Notem bem, eu vou dizer outra vez. Criado. Tudo criado. Não há nada evoluído. Tudo foi criado. E eu gostava de pegar num exemplo paradigmático para que vocês percebam isso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos assim: este pensamento é um pensamento muito importante e até seria interessante. Nós temos aqui os nossos jovens e eles estão envolvidos em batalhas nas escolas, nas universidades, acerca deste combate. Estão envolvidos neste combate da verdade da criação. Como vocês sabem, os currículos das escolas e das universidades ensinam a evolução. Eles não aceitam a criação. Aliás, eles não aceitam o Criador. Para eles não há Criador, para eles não há criação e, portanto, não admira que tudo o que eles digam é evolução. E eu gostava de dizer uma coisa muito importante. Sabem porquê que os homens querem evolução e negam a criação? Para serem desresponsabilizados. Eles querem se desresponsabilizar. O ser humano tem-se querido desresponsabilizar. E evidentemente que se eu for como um animal, eu não sou responsável. E nós estamos rodeados de animais. Aliás, ainda hoje o presidente Trump nos Estados Unidos da América disse que aquele animal vai lá vai ser colocado, chamou-lhe animal. Porque há indivíduos que são animais. Aliás, há indivíduos que são piores do que animais. O pior é que há muita gente que não é considerada animal e que se pensa animal, que se quer animal, e todos aqueles que dizem, professores, catedráticos, etc., quando se dizem evoluídos, são animais. Consideram-se animais. Eu sei que este discurso não é popular, eu sei que este discurso não é fácil, mas é o discurso que tem que ser dito. Eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum em assumir o que a Bíblia diz. Deus é Deus, Ele é Criador e tudo que existe foi criado por Ele. Não há nada aqui evoluído. Portanto, esta questão da desresponsabilização é um pensamento que está permanentemente na cabeça dos homens. Eles não querem ser responsabilizados. E por isso utilizam todo tipo de estratagema, passando até, muitas vezes, sem terem consciência disso, pelo facto de dizerem que tudo evoluiu. Dizia eu, antes de ler os versículos que eu quero ler, em Gênesis 1, que os nossos jovens estão neste combate. E eu até acho que devíamos abrir um espaço para que eles, talvez o Dário,
ou não sei, pudessem falar acerca disto, da questão da criação. Criação versus evolução. Eu sei que eles conhecem a matéria, eu sei que eles estão dentro do assunto, eu sei que estão a combater o assunto, mas seria interessante até nesta matéria, e visto que nós estamos aqui na parte da criação, neste versículo, estamos aqui a falar da criação, e repito, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, seria interessante nós ouvirmos. Mas, porquê é que eu quero citar estes dois versículos em Gênesis, no capítulo 21? O primeiro versículo encontra-se, em Gênesis capítulo 1, o primeiro versículo encontra-se no versículo 21, de Gênesis 1, que diz assim: Deus criou as grandes baleias e todo o réptil da alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Gostava de sublinhar o início do versículo 21, que diz assim: e Deus criou estes animais. Acerca dos animais, Deus criou. Mas quando nós chegamos ao versículo 27, sabem o que é que nós lemos? Nós lemos assim: e criou Deus o homem. Não diz, e o homem evoluiu dos animais. Os animais foram evoluindo e depois já apareceu o homem. Não. Os animais foram criados e o homem foi criado. Este assunto é muito importante. E eu, quando estava a meditar nisto assim, é incrível como é que os homens... Era tudo cego. E andam indivíduos de Bíblia na mão, tipo católicos, tipo papas, tipo padres, tipo bispos, tipo religiosos, tipo pastores, de Bíblia na mão, a dizer que a evolução é verdadeira, a dizer que o homem é um produto evoluído do animal, do macaco, etc. Que a história que está aqui em Gênesis, no capítulo 1, é uma mera história de ficção, que não é verdade, que não é real. Irmãos, sejamos firmes. Sejamos inflexíveis. Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso. Seja a palavra de Deus verdadeira e todo o homem mentiroso. Deus, diz a Bíblia, criou os animais. E a Bíblia diz que Deus, o mesmo Deus, criou o homem. Seria interessante ouvir alguma coisa, não sei se o Dário tem algum pensamento para dar sobre isso ou não, mas eu vou-me já calar e quero só dizer o seguinte. Porque tem a ver com a parte da criação, só por causa disso. O versículo 16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Quando a Bíblia foi escrita, ninguém sabia o que nós sabemos hoje. Nós hoje sabemos coisas que quando a Bíblia foi escrita os homens não sabiam. E uma das coisas que os homens não sabiam é que havia coisas invisíveis. Pois é, a Bíblia até nisto é verdadeira. Reparem bem, quando ainda ninguém sabia que havia coisas invisíveis, Deus disse que criou coisas invisíveis. E agora os inteligentes que andam aí, andaram a estudar e desenvolveram equipamentos e desenvolveram a ciência e chegaram à conclusão que há coisas que não se vê, que o olho humano não vê, que o ouvido humano não ouve, que são extrasensoriais e que existem. E depois venham-me dizer que é um livro de carochinhas, é um livro de história de carochinhas. A Bíblia, antes dos homens saberem que havia coisas invisíveis, já Deus tinha dito que havia coisas invisíveis e quem as criou foi Ele. E sobre isto eu gostava de dizer ainda o seguinte. Este assunto também é muito importante. Eu hoje estou numa de... Esses indivíduos sejam ateus, estes incrédulos que me rodeiam e que me atrofiam, mas eu não me deixo atrofiar por eles. Só dizem disparates, só dizem asneiras. Por um lado, vemos indivíduos dizerem que o ser humano é um produto evolutivo que não é criado, quando a Bíblia diz que ele é criado. Depois, Deus diz que há coisas invisíveis que Ele criou quando ainda ninguém sabia que havia coisas invisíveis. Depois, no versículo 16, lemos aqui, e por isso é que eu estou a falar nisto, que há tronos, não vou agora falar disso, que há dominações, que há principados,
que há potestades, estamos a falar de coisas invisíveis. E que diz a Bíblia que tudo foi criado por Ele e para Ele. Um dos grupos diabólicos, temos que chamar o nome pelo nome. Sabem de uma coisa? Quando eu preguei aqui no domingo passado, vocês certamente que se recordam, os que cá estavam, que eu preguei sobre a Reforma há 500 anos. Os 500 anos da Reforma. Eu não preguei sobre a Reforma, eu preguei sobre a Bíblia. Mas, evidentemente, fiz alusões históricas que são importantes nós fazermos para entendermos muita coisa. E achei graça porque a minha irmã, que ouve estas mensagens, disse-me assim, foste um bocado duro. Bem, ela ainda não ouviu hoje, então hoje é que vou ser mesmo duro. Ou que estou a ser mesmo duro. Foste um bocado duro. Tem que ser duro. As verdades são para ser ditas. A verdade é que liberta. Aliás, eu quando estava a pregar no domingo passado, eu chamei mesmo isso. A verdade, o conhecimento da verdade é que liberta. E as pessoas estão engodadas, alienadas, enganadas pelo erro. E as pessoas têm que ser esclarecidas com a verdade. E a verdade é para ser dita. E algumas verdades têm que ser ditas com veemência, para serem acutilantes, para cortar mesmo. A palavra de Deus é chamada a verdade. O Senhor Jesus Cristo disse, a tua palavra é verdade. E esta verdade que é a palavra é como uma espada aguda de 2 gumes. E uma espada corta. É afiada. Porque ela estava preocupada com algumas pessoas que poderão ouvir e que são religiosas. Pois essas religiosas, as falinhas mansas ainda não as tirou da sonolência em questão. Não é? Os discursos brandos têm-nas levado a permanecer no meio da morte. Elas têm que ser confrontadas com a realidade. E a realidade tem que estar pintada com cores vivas. E há um outro grupo religioso que se dá pelo nome de Testemunhas de Jeová, que são diabólicos, que são filhos de Satanás, que são servos de Satanás. As coisas têm que ser ditas pelo nome. Esses indivíduos, servos de Satanás, têm a ousadia, de além de dizerem que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, e nós já consideramos isso, têm a ousadia de dizer que Ele é um arcanjo. Têm a ousadia de dizer que Ele é o arcanjo Miguel. Sabem o que é que a Bíblia diz acerca dos arcanjos e dos anjos, dos principados potestades, entre os quais está Miguel? Foram todos criados por Ele. Como é que se eles foram criados por Ele, Ele é um deles? Eles foram criados por Ele. Por Ele por quem? Por aquele por quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, por aquele que é a imagem do Deus invisível, por aquele que é o primogênito de toda a criação, por aquele por quem foram criadas todas as coisas. Eles foram criados por Ele e foram criados para Ele. Isto tem que ser dito. Alguns de vocês, por exemplo, ouvem falar das Testemunhas de Jeová e se calhar nem sabiam que eles dizem que o Senhor Jesus Cristo é o Miguel. Sabiam disso? Nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados. Notem a palavra principados. Miguel é um príncipe. O príncipe Miguel foi criado por ele. Como é que ele pode ser Miguel? Eu não tenho mais nada para dizer, fico por aqui hoje. E hoje estou zangado. Mas tenho que estar zangado com estas coisas. Eu não posso ficar indiferente a estas coisas. Eu não posso beliscarem no meu Senhor, beliscarem na glória do meu Salvador, querem diminuí-lo. Que Deus seja glorificado. Não sei se algum de vocês tem força. Anda. Eu lancei o desafio ao Dário. O Dário vem aí. Ainda bem. Que Deus te abençoe, Dário.
E tu que és mais novo que podes eu... deixar aqui a tua Bíblia que eu não tenho. E tu que és mais novo que eu, estás a perceber? Que Não, eu Deus só te vou- eu guarde. só vou dar um Não, pensamento mas muito espera aí, curto. independentemente do pensamento. Que Deus te guarde. Obrigado, Ivan. E que faça de ti sempre um servo fiel, defensor da verdade. Deus te abençoe. Quando o Carlos lançou o desafio, eu lembrei-me logo de um vídeo que eu vi ontem do John Lennox. Tenho visto alguns vídeos de um irmão que ele tenta debater um pouco o calvinismo, apesar de não vir aqui para o assunto, mas ele passou uma parte do vídeo em que o John Lennox estava a falar da liberdade, da forma que algumas pessoas questionam nesse aspecto, porque é que Deus deu-nos a liberdade, e tentam levar a coisa de uma forma a mostrar que Deus é mau por nós sermos livres. Ou seja, nós fomos livres, escolhemos pecar contra Deus, temos esta natureza pecaminosa e Deus planeou isto tudo de alguma forma. E ele tenta explicar de várias maneiras. Esse é um dos argumentos. Outros argumentos é como é que Deus falou e as coisas apareceram. Ou seja, são várias questões que as pessoas, ao não saberem como é que isto surgiu, que isso quer dizer que Deus não existe. Ou seja, nós não sabemos como é que Deus, ao falar, criou tudo isto, como é que Deus, ao falar, acontece alguma coisa, e porque nós não sabemos como isso acontece, logo Deus não existe. Muitas vezes, muito resumidamente, apesar de ser muito resumido, o argumento acaba por ser um pouco este. E ele, e o John Lennox, quando falou, ele estava a contar esta história de um jovem que foi falar com ele acerca deste assunto. Ele depois perguntou-lhe o que era a consciência. E ele disse: a consciência, eu não sei o que é. Nós não sabemos o que é consciência. Tentamos descrevê-la, se calhar algo como: eu estou a fazer algo de errado e algo que me diz, ou algo que me fere que eu não devia ter feito aquilo, mas eu não sei dizer exatamente o que isso é. E ele fez-lhe essa pergunta. Ele disse: eu não sei o que é a consciência. E ele depois perguntou-lhe outra questão que nós muitas vezes usamos, usamos algo muito prático. E ele perguntou-lhe o que era a energia. Ele também disse que não sabia, mas pensou mais um pouco e disse: bem, a energia são dois sistemas que interagem, ou seja, eu quando estou a levantar, por exemplo, estou a levantar uma cadeira, estou a aplicar energia a essa cadeira, estou a aplicar esforço. Isto é, muito resumidamente, a definição é esta: são dois sistemas que interagem entre si e isso cria alterações. Eu levanto uma cadeira, estou a gastar energia, estou a fazer força, etc. Ele disse: isso não é energia. E ele disse: bem, estás a tentar explicar como é que a energia funciona, mas não estás a dizer o que é energia. Isso não é energia. E ele disse: bem, não sei. Então, se nós temos coisas que nós sabemos e nós confiamos, nós temos a certeza absoluta que a energia existe, que uma das formas dela existir é, por exemplo, estas luzes. O facto de nós termos aqui luzes é energia. Ele também levou outras questões, como por exemplo a luz, como é que nós definíamos a luz em si, se a luz era simplesmente um conjunto de vibrações, se era vibrações, se era algo se era algo material, e os cientistas não sabem definir isto exatamente, se a luz é algo material ou simplesmente são vibrações, mas sabemos que a luz acontece nestas duas coisas. E ele perguntou-lhe: então, se nós não sabemos exatamente a definição destas coisas, o que é que elas são, se nós não sabemos, ainda assim nós confiamos plenamente, porque é que deveria acontecer diferente com Deus? Quando nós dizemos que Deus criou tudo isto, que Deus deu-nos liberdade para nós escolhermos amá-lo e nós recusamos, pecámos contra Ele, ainda assim Ele deu-nos uma salvação que nós não merecemos, ainda assim continuamos a renegá-lo. Se nós confiamos em coisas, por assim dizer, estúpidas, não são relevantes na nossa vida, no que toca ao mais importante, porque é que nós negamos? Nós não compreendemos a energia, não compreendemos a luz, não compreendemos a consciência, mas sabemos que ela está lá. E nós vemos as consequências de isso existir, nós confiamos que isso existe. Porque é que com Deus havia de ser diferente? Porque lá está, como no versículo 16 diz, da nossa carta aos Colossenses: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e não têm agora, e invisíveis. Há coisas que nós não vemos e que cientificamente podem ser explicadas. A luz, por exemplo, é uma delas. Nós não vemos a luz exatamente na sua essência.
Não vemos, por exemplo, a fome, não vemos a energia não é visível. Nós podemos ver a energia aplicada no motor de um carro a andar, podemos ver no facto de nós movimentarmos, da energia ser aplicada quando fazemos força, nós vemos as consequências disso, mas não vemos a sua essência. E o facto de nós não vermos a sua essência quer dizer que ela não existe? Fica uma questão para pensarmos. Este foi só um pequeno desafio que eu fiquei a pensar e lembrei-me desse vídeo. Ele fala em vários detalhes interessantes, mas isto só nos deve mostrar que Deus é bom. Deus é bom e a glória dele nestas pequenas coisas, nestas coisas simples como energia ou consciência, que apesar de serem palavras simples, têm coisas muito complexas por trás e que só deve levar-nos a nós a glorificarmos ainda mais por Deus, que preocupou-se em termos tudo isto, ainda preocupou-se mais com as nossas almas e da sua comunhão connosco. Que nós possamos aplicar e perceber que nele e tudo para ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Dário. Obrigado. Eu só gostava de, para nós terminarmos mesmo, só de referir uma coisa que foi notícia hoje nos jornais e que provavelmente, não sei se na televisão, mas eu li isso escrito, que há um professor português mundialmente famoso, a ver se eu me lembro agora do nome dele, que ele é neurocientista, é um cientista, que é o Damásio, qualquer coisa Damásio. Como? Manuel Damásio. Que ele disse que a afirmação, isto era a parangona das notícias, que ele disse que se os homens não forem educados, eles vão se matar todos uns aos outros. E eu, quando ouvi aquilo, disse assim: opa, só agora é que descobriste isso. Só agora é que descobriste isso. Andam mesmo tudo a dormir. Ainda não perceberam que todos precisam do Evangelho, que só o Evangelho transforma. E que a educação de que ele diz não é a educação das escolas. Porque hoje as pessoas são mais educadas academicamente do que eram há 100 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou há 300 anos atrás, ou há um milénio atrás. As pessoas, do ponto de vista da educação académica, estão mais educadas hoje do que alguma vez na história. E ainda assim, são as mais violentas. Eu não sei se aquilo que tu referiste há bocado do jovem... o que eu vi foi uma pessoa idosa a ser pontapeada por 2 jovens. Ela estava caída no chão e ali a pontapear, e aquilo foi filmado e foi muito grave. Foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi. Muito grave mesmo. E que está na internet, para quem quiser ver, está lá o vídeo de uma pessoa já de uma certa idade a ser pontapeada e ser violentada por dois animais, que é o termo. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Só o Evangelho pode, de facto, mudar o homem, transformar o homem. O homem precisa de ser mudado por dentro. A parte académica apenas o muda por fora, não o muda por dentro. E nós precisamos de ser mudados por dentro e não por fora. E só o Evangelho pode fazer isto. E eu dou graças a Deus por esta notícia que saiu hoje, que vem reforçar, muitos sem saberem, ele próprio se calhar sem saber, não faço ideia, que eu não o conheço, mas provavelmente, não sei, eu posso estar enganado. De qualquer das maneiras, ele disse uma grande verdade. E é um bocado à semelhança daquela notícia da CNN, não é? Daquele spot publicitário que eu pus como notícia no site da igreja, acerca da laranja, não é? A laranja pode dizer que é banana, 1000 vezes que é banana. A maçã, perdão, disse. Pronto, vocês sabem o que eu quero dizer. É a maçã e não a laranja. A maçã que é banana, que é banana. Eles estavam a dizer aquilo e, sem saber, estavam-se a suicidar. Entre aspas. Ou seja, eles estavam-se a desautorizar a eles próprios. Ao querer defender uma causa, estavam a defender a nossa causa. E isto é maravilhoso. Que Deus nos ajude. Estejamos atentos e sejamos inteligentes a utilizar as ferramentas que Deus nos dá. Muitas vezes da boca de quem menos se espera, para promover a verdade do Evangelho. Que assim seja.